Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra que envolveu muitas potências mundiais, principalmente europeias, do século XX. Também chamada de Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial mostrou aos europeus o quanto eram frágeis. Antes da Primeira Guerra Mundial, no mundo dominava o imperialismo, originado na Segunda Revolução Industrial. O movimento tinha como objetivo conquistar recursos para que as nações europeias se desenvolvessem cada vez mais. Porém, essa competitividade gerou tensões no território europeu. Por isso, antes mesmo da guerra começar oficialmente, os países já tinham algumas alianças entre si. A primeira delas surgiu potencialmente para diminuir a velocidade do desenvolvimento da Alemanha, tanto que os países França e Reino Unido, que eram inimigos de guerra até então, se aliaram contra o país crescente. As duas principais alianças eram a Tríplice Entente, que seria França, Inglaterra e Rússia, e a Tríplice Aliança ou Impérios Centrais, que seriam Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. O nacionalismo e a paz armada foram dois pontos importantes para que a guerra fosse iniciada. O nacionalismo basicamente veio da competitividade entre os países exacerbada, na qual um país tentava se provar melhor que o outro, por isso os cidadãos queriam uma guerra para provar que seus países eram melhores. Por causa desses antecedentes, os países estavam se preparando para uma guerra em um período teoricamente de paz, com a posse de armas na paz armada. Durante esse período, vários mini-conflitos aconteceram dentro da Europa, sendo que a maioria dos países já tinham uma posição diante da guerra entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque, herdeiro do trono austro-húngaro, é assassinado por um jovem chamado Gravilo Príncipe. Por a Áustria-Hungria desconfiar de conspirações da Sérvia para matar seu herdeiro, eles declaram guerra ao país. Agora que dois países de alianças opostas estavam na guerra, vários outros países entraram junto com eles, como foi o caso da Alemanha, que entrou apoiando o Império Austro-Húngaro. Como a Sérvia possuía uma aliança com a Rússia, os russos mobilizam suas tropas para ajudar os sérvios, que agora estavam em guerra com a Áustria-Hungria, que por sua vez era aliada da Alemanha, que declara guerra à Rússia. A Alemanha tenta invadir a França pela Bélgica, o que faz o Reino Unido declarar guerra à Alemanha e entra oficialmente no lado dos aliados. A Alemanha e a França estão começando uma guerra de trincheiras para defender seus territórios. Este modelo de guerra tinha um saldo de muitas baixas. Já a tentativa russa de invadir o território alemão falhou e os russos recuaram de volta para seu território. Os sérvios conseguem defender seus territórios do Império Austro-Húngaro. A Rússia declara guerra contra o Império Otomano. Os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha, pois eles precisavam que os aliados fossem bem-sucedidos na guerra, para que eles pagassem suas dívidas com os Estados Unidos. Todos os países envolvidos na guerra tinham gastos muitos recursos com ela, principalmente a Rússia e a Alemanha, porém eles precisavam continuar defendendo seus territórios. A Itália, apesar de fazer parte dos impérios centrais, entra na guerra do lado dos aliados, para conseguir alguns territórios da Áustria-Hungria. Os impérios centrais sucedem bem, tanto no ataque à Rússia quanto à Sérvia, enquanto a Rússia precisava de suprimentos, mas os aliados estavam sendo impedidos de levar esses por um forte bloqueio feito pelas potências centrais. A Áustria-Hungria é invadida pela Rússia e os britânicos começam uma ofensiva contra a Alemanha, que resiste, porém gasta muito de seus recursos na defensiva. Os países começam a assinar tratados de paz que mudam drasticamente os rumos da guerra e acabam por trazer uma onda de alívio para a população. Esses tratados apresentavam diversas exigências e não deixavam todos os países agradados, mas a guerra chega ao seu fim na frente oriental. O último ataque acaba por ser o da Alemanha, que tenta dar um golpe final de atacar a França antes dos reforços estadunidenses chegarem, mas os aliados conseguem impedir o exército alemão antes de chegar até Paris. Nessa derrota, a Áustria-Hungria se rende e logo depois o Império Otomano acaba por ser derrotado. Então a Alemanha, consequentemente, fica sem aliados na guerra. O Império Alemão ele passa a ser uma república depois de uma revolução e no dia 11 de 11 de 1917 a Alemanha acaba por se render,
dando um fim à Primeira Guerra Mundial. Esse Tratado de Versalhes constituiu o seguinte: os alemães perdem todas suas colônias, têm seu dinheiro extremamente desvalorizado e são proibidos de ter um bom exército, o que basicamente quebra o país. Além disso, eles são apontados como culpados da guerra, por isso eles precisam pagar uma enorme indenização aos países aliados. Nós podemos concluir que a Primeira Guerra Mundial foi um choque de realidade para os europeus que antes se achavam tão invencíveis, pois fez com que eles percebessem a fragilidade de seus países, que era por grande parte estimulada pelo nacionalismo que eles implantavam. A guerra no final ela acabou resultando em muitas mortes e muitos traumas, além de definir países que são potências até os dias de hoje. No entanto, os países que eles foram derrotados na guerra, eles ficaram com um desejo de vingança com seus aliados, por considerarem que foram injustiçados no Tratado de Paz. Não, amiga, e eu que tô tentando gravar o áudio, mas parece que eu fiquei. Mano, minha dicção tá muito ruim. Tipo, ó, eu não consigo falar exigências. Ai, falei. Exigências. Nice, vou tentar.